A paz, irmãs sentinelas. Esse mês estamos iniciando uma campanha maravilhosa, para mim necessária, importante demais, transformadora, porque para mim, enquanto a gente precisar incluir pessoas, significa que de alguma forma, primeiro nós a excluímos. E eu digo nós porque somos nós. Todos nós, de alguma forma, algum dia na vida, de alguma maneira, em pensamento, em ação, em forma de cultura, de alguma forma excluímos pessoas ou fomos excluídas também de alguma forma. E aí a gente precisa ser resgatado, incluído. Então, enquanto precisarmos incluir pessoas a um modo de viver, a um modo de cultuar a Deus, a um modo de ser, a gente precisa falar mais sobre isso. A gente vai precisar refletir mais sobre isso. E aí a gente vai precisar aprofundar mais sobre isso. Então, o meu respeito e a minha admiração e o meu estou aqui para essa campanha. Cada um do teu jeito. Eu penso que também eu tenho todas as minhas dificuldades, como cada um tem, então que a gente não seja excluído a partir das nossas dificuldades. Então, o primeiro convite é dizer que cada uma de nós temos condições perfeitas de trabalhar com esse tema. Cada uma de nós vai ter história, histórico, e motivos e condições e possibilidades de trabalhar as condições e as questões das diversidades. Eu queria trazer aqui um tema, um texto que me coloca muito próximo do que é a exclusão. É o texto do bom, a parábola do bom samaritano. Eu vou ler para vocês. Certa vez, um advogado da lei levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova. Ele indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Ao que Jesus lhe propôs: O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? E ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: Respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: Mas quem é o meu próximo? E aí, Jesus, dentro da beleza, o quanto ele nos ensinava, trouxe a parábola. Diante do que Jesus lhe responde assim: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente, descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo modo, agiu um levita, quando chegou ao lugar. Observando aquele homem, passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E em seguida colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou:
cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eu fico pensando, né? O samaritano, o bom samaritano aqui, era Jesus, né? Considerado na época como o mais asqueroso herege, excluído do direito de ir e vir, excluído de ser próximo do judeu. Era um pecador, né? E, e a parábola do bom samaritano, ela ensina sobre o amor ao próximo e a importância da compaixão. E da compaixão, compaixão não é ter dó. Dó é quando a gente vê e fica com muita dó. Mas compaixão é assim, o que eu posso fazer? Quando eu posso fazer, independente do problema, do grupo social, independente da doença, do transtorno, o verdadeiro amor, ele não se limita a um grupo específico, mas ele se estende a todos que precisam de ajuda, como as mães e os pais e as famílias, ao que a gente está se propondo ter um olhar mais acolhedor, mais amoroso, mais com compaixão, que é fazer algo. Esse algo não necessariamente é entender as questões dessa família. A gente não precisa entender, a gente precisa conhecer. É preciso conhecer, porque entender, nem sempre entenderemos, não entenderemos todos os transtornos, não entenderemos todos os problemas que cada família passa, não entenderemos as questões do mundo, mas nós podemos conhecer, e conhecendo o outro, nós poderemos estar mais próximo. E entendendo que a compaixão, ela pode transformar a vida de uma pessoa. Então, um grande chamado não é que a gente não passe de largo, que a gente não passe para o outro lado, que a gente não precise ser incluído ou incluir pessoas, mas que a gente possa estar próxima, independente de qualquer tipo de pessoa. Tenho uma irmã que teve tuberculose há pouco tempo, há um pouco mais de um ano, e foi um sofrimento muito grande. A gente visto minha irmã isolada do jeito que ficou, e a vontade dela de morrer não era tanto pela doença, mas era pelo isolamento, de não poder olhar, de não poder conversar, de não poder estar próxima, de ninguém. E isso foi muito sofrido para todos nós da família. Foi muito sofrido mesmo, sabe? Então eu fico pensando aqui o quanto o grande transtorno do ser humano, o grande sofrimento do ser humano é o distanciamento relacional. A gente às vezes é diagnosticado pelo nosso comportamento, sabe, a partir de padrões, não de afetividade. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é que a gente não queira corrigir ninguém, talvez nem entender ninguém, mas que a gente possa ter responsabilidade de acolher e ajudar mães, pais e famílias de todos os tipos, porque ninguém é atípico. Isso é uma construção que foi feita, né? E a gente usa até para estudos, para a forma de compreender as questões humanas, mas existem pais e mães e famílias de todos os tipos, mulheres de todos os tipos, sabe? Então, que a gente possa ser duas pessoas apenas. Às vezes a gente vai ser a que está lá no meio do caminho e a gente precisa ser ajudada, porque a gente vai estar machucada, angustiada, ter apanhado e sofrendo. Mas a gente também pode ser a hospedaria e pode estar sempre com vaga, porque se não tiver vaga não vai adiantar.
Então que a gente possa ser esse hospedeiro de amor, que o nosso coração, o nosso sorriso e os nossos olhos estejam tão abertos que quem olhar vai perceber, ali tem vaga. Esse coração ali tem vaga, essa mulher tem vaga para me escutar, essa mulher tem vaga para me olhar, esse lugar tem um banco que eu posso sentar e ali eu vou ser acolhida. Essa porta dessa igreja tem um lugar que eu posso entrar e eu vou sentar, independente da roupa que eu estiver, da forma que eu tiver, independente dos meus trejeitos, independente da questão que eu tenha, que seja um problema para o outro, mas que para mim ainda é às vezes uma afirmação e às vezes pode ser ainda uma questão que eu estou trabalhando em mim. Então que a nossa igreja, primeiro o nosso coração, possa estar aberto para receber todo tipo de gente. E que a nossa igreja também tenha bancos para todo tipo de gente, que a gente possa abraçar essas pessoas, que a gente possa não entender, mas conhecer e, e que nesse lugar sempre seja escrito: há vagas. Um grande luminoso, há vagas, entre aqui, que aqui você vai ser acolhido com compaixão, com amor. Então, a minha oração hoje é que nós possamos ter sensibilidade, paciência, coração aberto, eh, vontade, intencionalidade, sabe, vocação e coração aberto, que o Senhor possa nos dar sabedoria para lidar com todo tipo de gente, porque nós fazemos partes também, porque quantas vezes nós somos caídos, os doentes, os transtornados, o com ansiedade, com depressão, com medo, com angústia. Quantas vezes nós somos essa pessoa e o Senhor sempre prepara alguém para nos acolher, para nos abraçar, para nos dizer que a vida tem possibilidade, tem afeto, tem amor e o bem, acima de tudo, vai ser sempre maior do que o mal. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe essa campanha, abençoe as lideranças dessa campanha, abençoe a Nanda, todas essas mulheres, a cada uma de vocês, para que sejamos fortes juntas. Amém. Que Deus abençoe.